Bom dia! Bom dia, professor, tudo bem? Bem, Ellen. Oi, Gabriele também. Professor, você não está mais postando as aulas no YouTube? Eu preciso colocar, eu vou colocar. Que ontem foi uma loucura, né, de viagem e tudo mais, mas eu tô colocando sim. Tá Não bom. sei se hoje vai rolar, mas vai rolar. Peraí. Muito bem, deixa eu passar aqui. Começou a falar sobre esse. Como eu tô só com uma tela, eu não enxergo nada de vocês, nem de chat hoje, tá? Então, qualquer coisa, dei um grito aí, porque senão eu não vou saber que vocês querem comentar algo. Já foi, já foi. Não paramos aqui, né? A gente estava fazendo uma leitura bastante crítica em relação ao turismo de base, turismo rural, né, sob a perspectiva do governo federal, né? A gente fez né, demos umas porradas no governo federal, e aí o Marcelo também fez um comentário bastante pertinente, bastante legal sobre o tema. Muito bem, então aqui a gente conseguiu ter né, de ontem até esse ponto, a gente conseguiu ter um panorama geral nas condições que nos permitiram chegar no que nós consideramos hoje como turismo rural, né, pelo menos a gênese dele. Só que a nossa aula tem um segundo qualificador, que é a base comunitária, que para mim uma coisa não tem como fugir de outra, né? E por isso já trabalho as duas coisas de uma vez só, né? Há um tempo atrás eu trabalhava com a questão de base comunitária separada, né? Trabalhava só um módulo, não um módulo, né? Mas algumas aulas são só sobre base comunitária. Mas eu sentia que estava meio arrastado, assim, né? Muita coisa, né, ficava redundante. Enfim, mas vamos também entender as condições que levaram, né, a esse processo. Antes de mais nada, a gente tem que ter esse debate dentro da agenda política. Essa percepção de que a gente estava indo por um caminho complexo, um caminho muito perigoso, estamos indo ainda, na verdade, né, ele vem sendo discutido em várias das assembleias da ONU, muitas delas. Se vocês lembrarem um pouquinho da aula de patrimônio, eu falei sobre cartas patrimoniais para vocês. E aí né, nós vem num contexto pós-guerra muito forte, né, que né, as explosões, né, detonações, fez com que a gente perdesse muito do nosso patrimônio. E a partir disso, né, começam a nascer algumas cartas que são algumas recomendações, né? E isso vai se fortalecendo e hoje a gente tem uma percepção de que o patrimônio edificado, acima de tudo, né, bem mais forte do que o patrimônio material, ele é importante e ele é um reflexo da nossa identidade, da nossa memória. E com essa parte de desenvolvimento sustentável não foi muito diferente. Então a gente começa a perceber, né, vários problemas. Nas aulas anteriores que eu falei para vocês sobre, né, sobre impacto, sobre mudanças climáticas e tudo mais, eu passei por cima assim, de algumas coisas. Né? Eu comentei com vocês lá a contaminação das águas no Japão, sobre o evento do The Great Smog, né, que é Londres, né, sobre cinzas praticamente, né, todo mundo se aquecendo, né, as suas casas com carvão, e isso poluiu o ar, e aí o ar pesado, porque Londres é nublado o tempo todo, e isso fez com que muitas pessoas, né, tivessem problemas respiratórios. Né? Então, essas coisas foram começando a chamar atenção. Opa, peraí, parece que se a gente não usasse o carvão, não teríamos esse problema, por exemplo. E as pessoas vão começar, né, a entender um pouco mais esses reflexos. Né? E uma dessas organizações, desses eventos bem importantes para nós, ele acontece em 87, que é a comissão de Portland, né, que ele dá para nós um resultado muito legal, que é um relatório chamado Our Common Future, né, então o nosso futuro comum, né, uma visão um tanto quanto pessimista, assim, né, ele tem para nós, assim, mostrando que, seguindo o processo de desenvolvimento, né, iniciado pela Revolução Industrial, a coisa estaria feia, né, depois de 5, 6 décadas, né. Fato é que não mudou muito, né, a gente continua com um risco muito grande de nos matarmos por a falta uma consciência, né, de uma sensibilização maior. Isso é catalisado, né, isso tem né, uma explosão muito maior na década de 90, quando acontece a famosa Eco 92,
né, que é o nome oficial dela é a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, Eco 92. Né? Essa Eco 92, né, que chamou muito, esse é a capa, né, do Our Common Future que eu falei para vocês. Tem para download, né? Que são documentos mais históricos, né? Hoje eles já servem mais como referência, né? E não como balizadores, né? Quando acontece a Rio 92, há uma grande mudança assim, em várias esferas para nós. Coisas que vocês, né, talvez não deem tanta atenção assim hoje, por ser muito comum, a Eco 92 trouxe para nós. Por exemplo, a internet. Precisávamos nos comunicar muito rápido com o mundo. E para a Eco 92 foi feito um esforço gigantesco dentro da implantação de infraestrutura para que a gente pudesse ter algo muito arcaico, mas similar ao que nós temos hoje, né, aos eventos híbridos, né? Lógico, numa esfera, né, muito, muito inicial. E o que a Eco 92 traz para nós, né, de factível? Né? Ela coloca na agenda governamental, né, dos países membros que nós precisávamos, né, pensar nesse tal de desenvolvimento sustentável, porque não teria como, né? Não é impossível. De novo, né? Não se preocupa nisso por causa que os passarinhos estão morrendo, porque, né, as águas estão sendo poluídas, porque o Tietê está cheio de esgoto, né? Preocupa-se bastante por isso, porque percebe-se que mantendo-se, né, o atual estágio de desenvolvimento, né, com o uso massivo de matéria-prima, o sistema capitalista iria ruir, né? Chegaria a um ponto que você não teria mais possibilidade, né, de continuar explorando, continuar crescendo, continuar enriquecendo, porque não vai ter mais matéria-prima. E aí isso traz um debate muito grande, né, dentro da Eco 92, e a gente percebe que os efeitos vêm se arrastando até hoje, né, e vai continuar se arrastando por mais um bom tempo. A gente tem alguns retrocessos, né, quando o governo Donald Trump assume, né, a Casa Branca, a primeira coisa que ele faz é sair de vários acordos, de flexibilizar de volta, né, o uso de combustíveis, né, que são bastante danosos ao meio ambiente. Então, tem indas e vindas, né? Aí sai Trump, os Estados Unidos voltam nesse pacote, enfim, né, a gente vai ter esse negócio. Mas, né, acima de tudo, a gente tem essa preocupação, né? Dificilmente hoje, né, um candidato, uma pessoa eleita, ela vai deixar de responder algumas perguntas que envolvam a sustentabilidade, né? Então, passou a ser item de pauta. Além disso, né, a Eco 92 traz para nós um documento, né, assim como esse Our Common Future, que talvez, né, alguns de vocês não tenham conhecido ainda, certamente o documento que baliza a Eco 92 já ouviram, no mínimo, falar que é a tal da Agenda 21, né? Que é basicamente princípios, né? Então a gente tem que continuar desenvolvendo as coisas, mas, né, tirando um pouco o pé em relação à matéria-prima, a gente tem que poluir menos, tem que gastar menos energia, todo esse pacote, né, um texto 92, logicamente, traz para nós esses pilares da sustentabilidade. Então, a sustentabilidade econômica, a ambiental e cultural. Anos mais tarde entra um quarto conceito sobre esse tripé, né, que aí vira uma espécie de uma cadeira, né, com 4 pernas, que é também a sustentabilidade política. Um desses efeitos diretos que a gente pode sentir é a tal da lei de responsabilidade fiscal, né? Então parece, né, que um prefeito não pode entregar, né, a sua gestão, né, cheio de dívidas para o seu sucessor, o que era muito comum acontecer nessa época, né? Então, eu estou no meu último ano de mandato, estou tentando me reeleger, ou nem tenho mais possibilidade de reeleição, mas aí eu quero afundar, né, o município para que quem entrar no meu lugar faça uma gestão horrível e eu tenho maiores chances, né, de voltar no cenário político depois de 4 anos. Era muito comum acontecer isso. Então, nos últimos anos de mandato, né, de prefeito, de governador, né, era assim, obras por todo quanto é lado, a cidade ficava cheia de flor, tudo bonitinho, tudo mais, né? Só que essa conta seria paga só no outro ano, né? Então, essa conta ficaria para o seu sucessor, e aí esse cara, né, ou essa mulher, né, já teria uma dívida, né, absurda no seu primeiro ano de mandato, já um ano já foi, e aí depois até equalizar tudo isso, e aí chegava no último ano desse cara, ele também fazia o mesmo processo, então agora não pode mais, tá? Então você tem que entregar o controle fiscal, né?
acho que minimamente como você recebeu, né? Algo assim, não sei direito sobre a lei de responsabilidade fiscal. A Eco 92 teve um impacto muito grande no mundo, né? Ela é referência. Vários artigos que vocês peguem, inclusive os internacionais, usualmente eles citam a Eco 92, só que ela está defasada, né? Hoje ela já não comporta mais, né, a nossa realidade. Pensando nisso, né, e tentando trazer esse mesmo impacto que a Rio 92, né, causou à sua época, foi feito um Rio mais 20, né, em 2012. 2012. Rio mais 20, né, que seria 20 anos após a primeira conferência da ONU aqui. E o impacto foi, né, foi ridículo, né? Então, não conseguimos manter esse status, né, de tipo, um evento que marcou a época, né, pouquíssimos avanços, né? Essas ideias, né, essas indas e vindas, né? Então, pouca coisa mudou, de fato. Enfim, né, a Eco 92 para nós é uma referência ainda, né, em relação a termos históricos e para entender todo esse contexto. Aqui que eu já me antecipei para vocês, né? Eu falei cultural, na verdade era social, né? O conceito de sustentabilidade ele nasce aqui, então, né, em relação ao meio ambiente, né, no espaço natural, ou edificado, a questão social e não cultural, como comentei com vocês, e a questão econômica, né? E aí a ideia aqui é que cada um tem a sua parcela, né? Eles não um não é mais importante do que o outro. Se pegarem alguns livros de turismo, eles vão colocar bastante isso, né? Que é a esfera cultural, econômica, ambiental, isso aqui, né? Várias bolinhas que no meio elas se intercalam e elas têm a mesma área, né? De importância, né? Então, não deve se dar mais ênfase numa coisa do que na outra, né? As coisas precisam caminhar juntas, né? Não adianta nada ter um país com um PIB, né? Um produto interno super alto, né? Altíssimo, o maior do mundo, sempre se tem um desequilíbrio né, social aí gigantesco, né? Que você tem é o que nós temos no Brasil, inclusive, né? A concentração de renda lá no mundo, né? Em 2, 3% da população detém 90 e poucos por cento da riqueza do mundo e todo o resto, né, briga por menos de 10%, mais ou menos por aí. Quais são os efeitos que nós tivemos com esses eventos, né? O conceito da sustentabilidade, né, ele passa a compor as esferas produtivas. Tem sido bastante comum a gente ouvir agora, né, que eu trabalho com uma empresa de logística e a nossa meta é para até 2025, 2030, enfim, chegar a equalizar o carbono, né, carbono zero, né? Então, poxa, olha que legal, fantástico, tal. É muito legal, é muito importante, né? Só que, né, precisamos mais do que isso, né? E aí essas atividades produtivas elas começam a incorporar essa ideia. Alguns, né, de uma perspectiva muito legal mesmo, assim. Aqui em Foz a gente tem um hotel chamado Tetris Hotel, né, que vai lembrar aquele joguinho de Tetris, né, que certamente todos vocês conhecem, encaixando peças, né? E esse Tetris Hotel ele tem um conceito de sustentabilidade perfeito, assim, né? Então ele reutiliza água da chuva. O hotel tem esse nome porque ele é feito de vários containers, né? Então lembra as pecinhas, né, do Tetris. E aí em cima de cada o container esquenta pra cacete, né? E em cima de cada container eles fizeram aquele telhado verde que ele já tipo, né, ajuda a reter água, ajuda a resfriar o próprio container, isso vai impactar no menor uso do ar-condicionado. Eles reutilizam a água da chuva para lavar um monte de coisa. Eu não lembro se a piscina também tem algo similar a isso, mas o esgoto dos banheiros também vai para um tanque, que tem um monte de algas lá, né, que comem a matéria orgânica e depois vai para um outro tanque. Enfim, a água sai, né, não digo limpa, mas sai muito mais limpa, né, do que o despejo direto em relação ao esgoto. Então, algumas empresas começam a entender que isso é importante, né, que isso chama atenção. Nesse contexto, amplia-se muito, né, a ideia da reciclagem. Eu já pedi para vocês lerem, e eu acho que já fizemos até uma atividade sobre isso, né, sobre um artigo chamado O Cinismo da Reciclagem, né, onde que não, né, parece que não está funcionando muito bem como se esperava, né. Tanto que a gente não vê nenhuma latinha jogada no chão, mas papel de bala, papel de chiclete, papel de biscoito, né, de chocolate, a gente vê a rodo, né, nas ruas. Então, o plástico não é tão caro, né, para você reciclar. Então, parece que a gente foi para um lado meio... A gente foi mais para o lado econômico do que para o lado sustentável em relação à reciclagem, né? O uso racional de matéria-prima, né? Então, não é inesgotável, vai acabar isso uma hora. E uma atenção muito grande, né, em relação do micro para o macroambiente.
aqui nascem algumas frases de efeito, assim, bastante famosas, né? Tipo, pense global e haja local, né? Tipo, pense no mundo todo, né? Mas você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar, né, a sua casa, colocando 2 lixeiras em cima da sua pia lá, né? Uma para, né, para matéria orgânica e outra para materiais que podem ser recicláveis e tudo mais, né? Sinceramente, eu não sei os efeitos diretos disso, né? Porque quando eu estava no ensino médio ali, né, no que eu tinha essas aulas, né, sobre essas coisas, isso me marcou muito e mudou a minha forma de ver as coisas, né? Então, eu tenho, por exemplo, 2 lixeiras na minha casa, né? Eu faço isso, muito, né, de matéria orgânica mesmo, né? Casca de alimentos, né? Esse tipo de coisa. Né? Eu vou no meu quintal e eu vou lá e enterro fazendo uma espécie de compostagem, né? Então, eu gero muito pouco lixo, para ser bem sincero, assim. Eu tento fazer o máximo que eu posso, mas eu vejo que, né, o meu irmão tem cerca de 10 anos mais jovem do que eu imagino que ele teve o mesmo contato, né, esse mesmo conhecimento, com muito mais informação, né, quando eu era adolescente eu não tinha internet, por exemplo, e ele não tem nada dessa preocupação, né, então o que ele faz, né, toda semana, por exemplo, ele vai lá e lava o carro, né, uma coisa que eu, né, abomino, né, mas não adianta, né? Já conversei, já falei, não resolve. Então, eu não sei até que ponto, né, nossos programas educativos estão funcionando de fato, né? De se pensar, né, no macro, né? Eu tenho plena consciência que daqui a pouco tempo a gente vai ter problema com água. O meu irmão não, né? Então, o meu irmão não vai ter água para sempre. Né? Então, são coisas que não me entram na cabeça, mas, né, é uma realidade que eu acho que não fica restrita só à minha família. Dessa forma, né, o turismo também sofre influências, né, para começar a pensar nisso. O turismo ele nasce de uma perspectiva muito elitizada, né, dos filhos dos ricos, né, dos super ricos, na verdade, fazendo viagens pela Europa, né, fazendo o famoso Grand Tour, né, para adquirir conhecimento, né, adquirir cultura, né, super elitizado, né, com a perspectiva ainda hoje, né, de algumas pessoas pensam que fazer turismo é coisa de rico, para uma mudança assim muito brutal, né, que é do turismo de massa, né, de a gente lotar praia e fazer aquelas loucuras e tudo mais. Então o turismo começa a ser, né, visto como um problema, né? Poxa, os caras vêm aqui, arrebentam com tudo, depois vão embora, né, e fica a sujeira, fica o lixo, né, fica, né, as coisas quebradas. Então o turismo começa a sofrer né, um preconceito muito forte, né? E aí começa a se, né, a olhar para si, né? A atividade começa a olhar para dentro, né? E aí percebe-se que, né, esse turismo de massa, né, por mais que ele gere, né, um impacto positivo inicial, né, muito dinheiro chegando ali, né, uma explosão, né, de consumo naquele momento, percebe-se que né, aqueles locais que foram massificados ao longo do tempo, eles perdem a sua atratividade, né? Então, vamos pensar num destino maravilhoso, não pensar em Noronha, né? Se a gente começar a massificar Noronha, vai chegar um ponto que ele não vai ser mais maravilhoso, né? Ele vai ser só um local bonito. E aí você perde, né, uma parcela significativa, né, dessas pessoas são mais preocupadas, né, com o meio ambiente, com a sustentabilidade, as pessoas deixam de ir, e esse turismo de massa ele também deixa de existir, né, porque as pessoas acabam cansando um pouco, né, desses destinos que são muito, né, muito na moda, né, por um período, né. Tinha Porto de Galinhas, né, uma época assim que todo mundo queria ir para Porto de Galinhas, e aí explodiu assim o turismo lá e tal, e construção de um monte de coisa e tal. E aí toda a atratividade, né, toda a beleza que tinha de Porto de Galinhas, ela fica secundária, né, já não é mais tão atrativa, e aquele povo que queria ir loucamente para lá já não quer mais, porque já enjoou também, e vai passar a massificar outros lugares. Então o turismo vai se entender isso, né, que para que ele se mantenha, né, ele precisa se preocupar com o seu produto, o que é muito óbvio, né? Se eu sou, né, um cara que trabalha com água, né, a água é o item mais importante da minha vida, eu não posso, né, não posso poluir ela. Então é mais ou menos por aí. E aí começa a ter algumas iniciativas um pouco mais fortes, né, para minimizar impactos negativos e maximizar os positivos. Já deve ter ouvido isso um monte com TGT, com planejamento e tal. É isso, né? A gente não tem outra saída em relação ao pensar o turismo.
Impacto zero não vai existir nunca, né? Não tem, né? É tapar o sol com a peneira. Mas fazer com que esse impacto seja, né, aconteça no menor grau possível. Por exemplo, né, a gente não precisa voar necessariamente com aviões supersônicos. Mas seria excelente, né? A gente sair de manhã aqui, né, do Paraná, né, tomarmos o café da manhã em Nova York, almoçarmos em Paris, tomarmos um chá da tarde em Londres e jantarmos de volta no Brasil. Fantástico, né? Um voo supersônico se faz isso, faz, né? Mas o impacto, né, de geração de carbono, do consumo de combustível, né, é absurdo, né? É um troço assim que não é aceitável, não é minimamente aceitável, né? Então, essa corrida, principalmente, né, no setor aéreo, durante algum tempo ele ficou nessa briga, né? O que vai vencer, né? O que vai ser o produto escolhido pelo público, né? Um produto mais lento, né? Mas que consegue carregar um monte de gente, né? Que são os aviões normais que a gente tem hoje, ou um produto ultra rápido, só que ele vai custar muito mais, né? E vai ficar mais restrito, né? A história nos mostrou, né? Que os aviões supersônicos não deram certo em relação a isso. Então, se pensando de volta, né? Em trazer de volta os supersônicos. Claro que em relação à comodidade é fantástico, né? Esse um voo Brasil-Japão é um dia de viagem. Poxa, é muito tempo, né? Um voo, né, São Paulo-Miami são, né, 8, 9 horas. Então, poxa, mega cansativo. Você vai fazer esse trecho em 2 horas. Só que, né, você tem um consumo gigantesco. Então, o que vale mais a pena, né? Agora, para sentar repensando muitas coisas, né? Alguns aviões já com cerca, né? Não é exatamente isso, né? Mas cerca com painel, tipo de painéis solares para, né, para recuperar energia, a questão dos nossos veículos, que eu falo bastante para vocês, né? Eu estava lendo ontem, um pouco antes né, eu não lembro que marca que é, talvez a Toyota, que é ele é híbrido, mas ele não carrega, né? Você não precisa energizar ele, né? Então ele funciona mais ou menos como os carros da Fórmula 1, para quem gosta de corrida, né? Quando o piloto freia, né, o atrito, né, do freio com a roda gera energia, né, gera calor, gera energia, e essa energia é armazenada numa espécie de bateria e depois o piloto pode usar essa energia, né, para dar mais potência no seu veículo. É mais ou menos algo similar a isso, esse carro que eu estava vendo, acho que era da Toyota. Então, cada vez que você freia, né, ele armazena essa energia numa espécie de bateria, né, deve ser uma bateria mesmo, e aí depois essa energia ela é utilizada para dar tração nas rodas, né, para o carro se movimentar. Então ele torna-se híbrido sem necessariamente usar, né, carregar ele na tomada, né. É um avanço, né? Só que a gente está muito longe de ter, né, simplesmente os carros elétricos no Brasil. Então parece que a gente vai desenvolver muito essa tecnologia ainda, né, até ficar, né, popular, ficar comum. Mas vai acontecer, né? Não tenho dúvida que em 10 anos a gente vai ter muito mais carro, né, elétrico do que carro na combustão. Daí, para isso, você pode ter alguns estímulos, né? Você pode diminuir impostos e aumentar impostos dos carros, né, que usam combustível comum. E aí você vai começar a fazer essas coisas e vai tentar minimizar esses impactos, né? Então, vai chegar um ponto que não vai ser mais possível a gente andar com um carro, né, movido a gasolina, a etanol, porque vai ficar muito caro, né? Tanto o combustível quanto os seus impostos, né, e tudo mais. Então isso vai acabar fazendo a gente migrar. É muito normal acontecer isso, né? Depois que, né, que estabiliza a coisa, né, sei lá, 80% da frota vai se tornar elétrica, aí inverte-se isso, né? Começa a aumentar impostos sobre os carros elétricos, por exemplo. Então, enfim, você vai trabalhando com essas perspectivas. Dentro das aeronaves, dentro do turismo, né, propriamente dito, alguns avanços foram tentando, né, colocar para a gente, né? Então, não funcionou nem um pouco bem, né? Mas a ideia de que a maioria das pessoas não viajam com muitas malas, né? Principalmente o turista de negócios, né? Que viaja muito mais do que o turista de lazer. Ele anda só com só mochila, seu computador, tudo mais, nada além disso. Então, por que não tirar, né, a obrigatoriedade da companhia aérea ceder, né, X quilos, né, de bagagem para que as pessoas, né, na maioria não utilizam, né? E isso poderia impactar, né, numa redução dos custos do bilhete aéreo, né? Porque como é uma aeronave com mais peso, ela consome mais combustível, ela vai ser mais cara para fazer uma viagem, né? Se eu não tenho esse peso extra, né, a viagem vai ficar mais barata para a companhia aérea.
teoricamente, isso impactaria, né, nas passageiras aéreas. Só que não impactou, né? A gente simplesmente perdeu as bagagens e os preços continuaram muito altos, né? Agora a gente está num período de recessão, né? Tá muito barato, né? A gente consegue ter viagens internacionais hoje com preços muito competitivos, né? Mas é devido à pandemia, né? Não por causa de qualquer outra coisa. Muito bem. Falei bastante. Em relação à sustentabilidade e o turismo, né? São duas. A sustentabilidade ela não nasce pro turismo, né? Mas ela é incorporada. Né? Eu trago algumas coisas da OMT para nós, né? A Organização Mundial do Turismo. Então, se a atividade for bem planejada, ela pode ser um dos melhores instrumentos para desenvolvimento. Né? Por que disso? Porque o turista não vai estimular que o cara suba lá em cima da taça lá para tirar uma selfie. Né? A ideia não é essa, né? A ideia é que a taça continue lá, né, cuidadinho e tudo mais. Então, isso, né, auxiliaria, na verdade, né, na preservação, na conservação desses espaços. Aí está um termo bem antigo chamado de indústria, né? Aquela indústria verde, indústria sem chaminé, né? E é muito errado, porque o turismo não é do setor secundário, né? Nós somos setor de serviços, né? Então somos terciários, não tem nenhuma possibilidade de ser uma indústria. Pode proporcionar incentivo financeiro, né? A proteção do meio ambiente e do patrimônio cultural. E aí a OMT cita para nós, né? Uma década atrás, que o turismo proporciona rápido retorno dos investimentos. Sim e não, né? Depende do tamanho do teu investimento, né? Vamos pensar num mega resort, por exemplo, você não vai ter retorno rápido, né? Você vai ter um retorno de médio prazo, né? Cerca de 15, 20 anos. É a alternativa mais viável para desenvolvimento para locais com potencial. Aí a gente tem que concordar, né, que seria a coisa mais interessante, né? Você tem um potencial, né, incrível para o ecoturismo numa área. A tendência é que a melhor alternativa é eu trabalhar com ecoturismo ao invés de eu desmatar toda essa área e vender a madeira, né? Porque para essa madeira voltar a estar ali de novo, né, vai demorar muito tempo. Então, não vai ter desenvolvimento, né? Você vai ter um ganho de capital muito rápido, num curto período, mas que ele acaba, né? Fica escasso. Tem interesse direto na preservação dos recursos, afinal, eu preciso preservar, né, para continuar vendendo. Ele não polui se bem administrado, isso aqui para mim é uma balela, né? Não tem como, né? Vamos pensar que só o simples fato do deslocamento nosso do ponto A ao ponto B vai gerar poluição, né? Então, mas eu não fui de avião, fui de carro, não mudou nada. Né? Eu fui de bike, aí tudo bem, né? Aí vai poluir bem menos, na verdade, bem menos. Mas ainda assim você vai ter o custo, né, de fazer a bike, do pneu que está usando, enfim, né? Se não polui, se a poluição zero, né, é mentira, né? Não tem como. Gera arrecadação de impostos, sem dúvida nenhuma, né? Para qualquer coisa que a gente consome, está pagando imposto. Gera novos empregos, aí tem aquela taxa, né? Que a cada 10 empregos, sei lá, 9 é do turismo, né? Pegando os diretos e indiretos, sei o quê, né, tem essas coisas. Pode fixar esse morador, né? Se você colocar a comunidade local, que é o nosso grande foco aqui, né? Para trabalhar junto, né, com o turista. E ele pode contribuir para o bem-estar social, mas ele também pode gerar um preconceito muito grande, né? Se as comunidades que estão inseridas no setor turístico não entenderem muito bem o que está acontecendo, vai começar a criar uma mentalidade, né, a gente vai chamar isso muito, muito depois de overtourism, né, um overturismo, né, de uma ideia bastante errada, assim, né, de que, parece que o mundo inteiro está o tempo todo de férias e eu estou trabalhando o tempo todo, né, então você tem que administrar muito bem essa questão social, né, você tem que começar a entender isso, né, todo mundo que vem aqui vem com um tênis de marca, uma roupa de marca, um telefone super caro, né, e eu tô me batendo aqui, né, ganhando roupa, não sei o quê, né, então você tem que ter esse cuidado muito grande para ter esse bem-estar social de fato, né. Pelos exemplos que a gente está tendo, assim, né, na contemporaneidade, né, chega um ponto que o turismo estoura o saco, né, da comunidade local, assim. Vocês devem ter visto já bastante camiseta, assim, né, ficou bem popular, né? Uma época, o Eu Amo Tal Lugar, né? E esse Eu Amo Tal Lugar, ele nasce do I Love New York, né? O I, né? E o coraçãozinho e o N e o Y. E aí, isso, né, foi
né, se multiplicando para vários outros lugares, e aí tem algumas camisetas contra isso, né? Tipo, os caras colocam assim, tipo, ame a tua cidade, não a minha, né? Os caras estão de saco cheio, né? E é entendível isso também, né? Imagina a gente sendo morador, né, de Paris. Cada vez que a gente pisar na rua, a gente tem a possibilidade de um estranho vir perguntar para nós onde que fica tal lugar, né? Isso até certo ponto não incomoda, mas todo dia, né? Vai ter um dia que você vai acordar azedo, que você vai acordar atrasado, né? Que você teve um monte de problema, e o cara quer saber que fica a porra da Torre Eiffel, tipo, vai a merda, né? Eu não quero saber disso. Então, você tem que trabalhar muito bem com essa questão da comunidade, né? Tem que ter um cuidado muito, muito forte. Eu cito um exemplo contrário disso, né? A primeira vez que eu fui para o Rio, né? Eu queria ir no Cristo Redentor e eu queria ir de metrô, né? Para ir até próximo do Cristo. E aí, quando eu cheguei na estação do metrô, tipo, eu não perguntei para ninguém. Fui lá naquele mapa gigantesco e fiquei ali, né? Perdidaço, né? Tentando achar onde que eu estava primeiro para saber para onde que eu ia. E aí, do nada, veio uma menina, né? Uma mulher lá do Rio, né, chegou perto de mim e perguntou para mim se quer ir para o Cristo, né? Eu falei, tal. Daí ela me explicou assim com detalhes como fazia, né? Super solista, foi uma experiência maravilhosa para mim, né? E aí eu perguntei alguma outra coisa para ela, ela falou, não sei porque eu nunca fui lá. Sei lá, eu perguntei, você não lembra que eu perguntei até que horário que funcionava, sei lá, algo assim, né? E aí, né, me mostrou um cuidado, um carinho assim, né, muito natural, né, muito espontâneo, voluntário dela. A mesma coisa aconteceu comigo também em Paris, né? Que todo mundo fala, né, que os parisienses não curtem e tal. Mas eu tive uma experiência muito legal também, né? Então, eu queria voltar para o hotel e aí eu queria perguntar alguma coisa, né? Eu não falo francês, né? Que já dizem que é uma outra barreira muito grande, né? Que eles não gostam de falar inglês. Mas eu aprendi a falar algumas coisas em francês lá, né? Para tirar esse impacto, né? Já pensando nisso, né? Então, eu chegava, né? Cumprimentava a pessoa e perguntava para ela se ela poderia falar em inglês comigo, tudo isso em francês. E aí a pessoa, tipo, se abria para mim, assim, completamente, era maravilhoso, né? Não recebi nenhum não, né? As pessoas, tranquilo, não, tudo bem, não tem problema. E aí eu perguntei alguma coisa em relação também a voltar, né, para o meu hotel de metrô, e a pessoa me explicou, e aí, além disso, ainda ela me falou assim, eu te recomendo, né, era cerca de 7 horas da noite, 8 horas da noite, eu te recomendo, né, ao invés de você ir pelo metrô, que você pegue o ônibus mesmo, que você vai ver Paris, né, à noite, né, vai ser uma experiência legal para você. Então, né, acho que depende muito da abordagem, né, a gente fala bastante em hospitalidade, né, dessa forma de você se comunicar com as pessoas, né. Eu posso dizer um exemplo próprio disso, né, se a pessoa vem com uma pedrada comigo, eu devolvo com tijolo. Eu sou assim, né? Eu sou muito explosivo. Mas se a pessoa vem de boa, vem conversando tranquilo comigo, né? Eu vou responder da mesma forma, né? Então, eu acho que depende um bom tanto disso, né? De você trabalhar com a comunidade, fazendo ela entender o que está acontecendo, né? E o turista também ter uma mínima noção, né, de tudo isso, né? Em relação a essa questão de bem-estar social. Bom, vamos lá, vamos continuar. De novo, né? Para quem chegou atrasado, eu tô sem ver vocês, tô sem ver chat, sem ver nada, né? Então, qualquer coisa, gritem aí para eu poder ouvir vocês. Vamos lá. Sobre as implicações disso. Né? Nesse contexto, né, de ambiente rural que a gente está, né, debatendo agora, né, o Cavaco, né, salienta que o turismo é um reconhecido vetor de diversificação do uso, sem dúvida nenhuma. Né? Não apenas como atividade econômica, mas também atuando, né, no sentido de reforçar a identidade, imagem e autoestima das pessoas. Aqui tem uma definição aqui bastante importante para a gente começar a separar uma coisa da outra, né? Veja que eu não falo de turismo rural especificamente aqui, né? Eu falo do ambiente rural e aí eu uso, né, a citação, né, do Cavaco, né? Que ele fala assim, né, ele fala em turismo reconhecido como diversificação do uso do espaço rural. Aqui tem uma diferença muito grande, né, em relação a uma coisa e outra, e que às vezes não fica tão claro assim nas nossas pesquisas, né? Que turismo rural é uma coisa, turismo no espaço rural é totalmente outra, tá? Então, por exemplo, né, eu posso ter o turismo rural lá e viver o dia de campo, não sei o quê, né, tudo aquilo que a gente tem lá nessa fantasia do turismo rural. A gente pode ter o turismo que simplesmente acontece no espaço rural.
mas ele poderia estar acontecendo em qualquer outro lugar. Por exemplo, casamentos, né? A gente pode ter o casamento acontecendo em Nova York, em Dubai, né? No centro de eventos de Ponta Grossa, né? No clube Ponta Lagoa, sei lá, ou se pode estar acontecendo lá no meio do Itaiacoca, por exemplo. Né? Se eu fizer o casamento lá em Itaiacoca e levei meus convidados para lá, estão fazendo turismo rural? Claro que não. Estão participando de um evento social que simplesmente está ocorrendo no espaço rural. Esse turismo no espaço rural, ele é muito mais amplo, né? Porque ele vai trabalhar com nós com qualquer tipo de evento, literalmente. Ele vai trazer para nós, né, algumas implicações do que existe no espaço rural, né, que existe no turismo rural, mas que não é para isso, né? Então, por exemplo, vamos pensar lá que um cara lá né, que a vida inteira trabalhando no campo e tudo mais, ele usa lá o cavalo lá para puxar as coisas, né? O cavalo para ele é uma ferramenta de trabalho. Né? Ele não fica passeando de cavalo, né? Não é a ideia dele essa, né? Mas quando você tem o turismo rural, né? Você vai fingir que vai fazer isso, né? Você vai ajudar os caras. Com o turismo no espaço rural, não. É cavalgada, simplesmente. Né? Você não está fingindo que você está puxando lá alimento, que está levando alguma coisa lá para o meio da roça, não está fingindo nada disso. Você está simplesmente andando de cavalo, né? Ponto, acabou. Né? Então, isso tem uma diferença muito grande aqui, né? O turismo no espaço rural, ele vai simplesmente utilizar aquele espaço para fazer qualquer coisa. Né? Pode fazer lá o campeonato lá de League of Legends, lá no meio lá no meio de Itaiacoca, sei lá, em qualquer lugar. Mas ele não é um turismo rural, né? Ele é um turismo de games, é um e-sport, é uma outra pira. Né? Você pode fazer o turismo de aventura, por exemplo, né? Ele trabalha muito bem com essa perspectiva. Vou fazer o rafting, vou fazer o rapel, a escalada e tudo mais. Quase que todas essas coisas você pode fazer no espaço urbano também, né? A escalada se faz, né, em paredões, né, artificiais, né? Muitas pessoas até preferem, inclusive, né, dada a segurança. O rafting é um pouco mais complexo, vai ter que ter uma estrutura muito grande para fazer isso, né? Mas o rapel a gente faz o tempo todo, né? Você vê até o pessoal que coloca os outdoors, né, na fachada de prédios, os caras estão usando rapel para colocar, né, os outdoors. Então, acontece bastante disso. O que traz para nós aqui, né? Que existem duas coisas, né? Então, tomem cuidado, né? Se alguém for pesquisar em relação a isso, for, né, trabalhar com isso em TCC, né, em trabalhos que são muito mais densos, existe uma diferença brutal entre turismo rural e turismo no espaço rural. A Virá, que eu comentei com vocês ontem, né, ela está com muito mais essa perspectiva de turismo no espaço rural do que turismo rural, dado que eles nem usam o pictograma, como eu comentei isso com vocês ontem, né? Eles não estão preocupados com o turismo rural, eles estão preocupados em dar um chalés com ar-condicionado, né, com ofurô, piscinas aquecidas, não sei o que e tal, heliponto, né, coisas assim que a gente, né, são, né, só tá no espaço rural, né, então você vai ter algumas vantagens, né, do silêncio, né, o céu noturno é diferente e tal, mas de rural mesmo não tem, né, não é isso. E aí não tem esse reforço da identidade, né? Não existe nada disso, né? Não existe valorizar a autoestima das populações, né? Isso aqui vai ter, por exemplo, com o turismo em faxinais, né? E faxinais são áreas, né, coletivas, né? Então, pequenos espaços de terra em que várias pessoas são, digamos que donas, né, proprietárias, e aí você tem tudo coletivo, eles não tem, né, um espaço em que eu crio o meu porco, você cria o teu, é tudo aberto, né, é uma forma de organização bem diferenciada. E aí esse turismo em faxinais vai ter um pouco disso, né, de reforçar essa identidade, né, de valorizar, né, essa organização social, né, essa organização política que eles têm ali dentro, né, a imagem disso, né, a autoestima, né, tem um roteiro nos faxinais que a professora Jasmine desenvolveu com primazia, né, como tudo que ela faz, que ela faz um roteiro dos faxinais e aí, né, em diversos pontos ela vai parando, assim, né, aqui as áreas de criar, as áreas de plantar, as áreas de moradia, então ela tem todo um roteirinho lá que ela vai fazendo, e aí para, né, algumas pessoas que erroneamente falar isso, né? Algumas pessoas que não teriam nada a oferecer nessa ideia, de mostrar, né, a forma de organização deles, a professora Jasmine insere, né, para eles contarem histórias, né? Poxa, mas contar história, né?
a gente adora essas coisas, né? Eu lembro, né, com clareza, assim, de histórias que me contavam lá, que a história do lobisomem lá, não sei o quê, né, que vinha e batia arranhava a porta, e aí a pessoa falava, não, volte amanhã para buscar sal. Nunca entendi nada desse mito aí, né? Mas no outro dia uma pessoa bateria na porta lá para pedir sal emprestado, então você saberia que aquela pessoa é o lobisomem, não sei o quê, né? Essas histórias, né, essas coisas, né? Esses mitos, essas lendas, né? E essa população não, né? Esse público, né, da melhor idade, eles têm muitas histórias para contar, né? Então a Jasmine, né, a professora Jasmine insere as pessoas para contar essas histórias. Aí cada pessoa que está no grupo ali, dentro do pacote do roteiro lá que ela propõe, vamos pensar lá que o roteiro custa, sei lá, R$50. Cada pessoa que participa desses R$50, R$1 vai para, né, esse cara que conta a história e tal. Então, né, se tem os desenvolvimentos, tem, né, melhora essa autoestima, né? Esse público da melhor idade tem muita dificuldade em conversar, né? Eles ficam de lado mesmo, assim, né? É muito, muito triste isso, né? Então você acaba fazendo todo esse processo. Não tem nada a ver, né? Não vou nem comentar com vocês. Né, é um outro processo em relação ao turismo, ao turismo, né? A essa inserção, né, da melhor idade, né, melhorar essa autoestima, mas não tem nada a ver com o tema aqui. 42. Deixa eu ver qual é o meu próximo slide. Tá, aqui eu vou entrar como alguns conceitos, né? Vai ficar um pouco mais pesado essa parte comunitária, e como nossa aula está pela boa já, eu encerro por aqui. A gente dá continuidade nisso amanhã, tá? Que aqui vai ficar um pouco mais denso o conteúdo, e aí é ruim eu quebrar no meio. Deixa eu assistir alguma coisa aqui no chat. Tem uma bolinha no chat aqui. Tem um bom dia da Gabriele. Bom dia, Gabriele. Tudo bem? Eu acho que é por isso, então, né? Encerramos por hoje. Se tiverem algum comentário, alguma dúvida, né? Algo a acrescentar, por favor, fiquem à vontade. Tô morrendo de sede. Valeu, Lucas. Obrigado. Eu que agradeço por estar por aí, cara. Ai. Fecha tudo. Tchau, professor. Até amanhã. Tchau, Ellen. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã, Wagner. Para de gravar aqui. Interromper.